Oi, Oi. eu sou a Gabi, ela é a Ingrid e ela é a Bia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro A História da Riqueza do Homem, de Léo Huberman. Esse livro traz um pouquinho da economia através da história. A gente vai falar apenas só sobre os 4 primeiros capítulos. Vamos lá. No primeiro capítulo, a gente tem que lembrar que existiam três classes na Idade Média, que eram os senhores, os trabalhadores E os guerreiros. os guerreiros. Isso. A gente tem que lembrar que a riqueza era resumida somente nas terras. E também que eram divididos em feudos. As terras eram divididas em feudos. Isso. As terras eram divididas em feudos, como a Gabi falou, e eram divididas, exemplo, A, B e C. Enquanto a A estava sendo usada, a B e a C descansava. E quando a C fosse usada, a A e a B descansavam, e assim sucessivamente. Na Idade Média, nos feudos, eram tudo dividido entre deveres e obrigações, do senhor para o servo e do servo para o senhor. E o senhor garantia segurança para o servo em caso de guerras. Se isso não acontecesse, a terra seria tomada. Eu vou falar um pouco sobre o papel da igreja nessa época. A igreja é a instituição mais rica e mais poderosa do sistema feudal. E o que deixou ela assim? Por exemplo, a igreja ela pedia um dízimo de 10% do salário de cada fiel. E ela também recebia doações de muitas... Oi, agora eu vou falar um pouquinho sobre o segundo capítulo. No segundo capítulo, a gente tem que lembrar que o feudo era muito completo entre si. Tudo que eles produziam, eles consumiam. E também a gente tem que falar um pouco sobre as moedas. O que acontecia na situação das moedas? As moedas elas variavam de lugar para lugar. Então isso também dificultava o comércio. A comercialização de coisas tipo, de lugar para lugar ficava mais difícil ainda do que em relação das moedas. Por quê? Porque as estradas eram muito perigosas, havia muitos ladrões, havia muitos sequestradores, então era muito difícil a mercadoria chegar no lugar, entendeu? E assim sucessivamente. Esse cenário ele mudará bastante a partir do século XI, onde houve as cruzadas, que eram organizações feitas pela igreja com o objetivo de reconquistar a terra dos infiéis islâmicos. Só que o real motivo disso era reconquistar as terras, as riquezas, as principais rotas comerciais, e isso fez com que o feudo se convertesse aos poucos à economia do mercado. Eu vou falar um pouco sobre o terceiro capítulo do livro, que começa dizendo o seguinte: um dos aumentos mais importantes do comércio era o aumento das cidades, o crescimento das cidades. Antigamente, as cidades elas eram rurais, elas não tinham muito privilégio do governo. Só que as novas cidades que surgiram após isso vieram para ter um novo tipo de aspecto. Elas vieram para mudar isso. Naquela época, haviam igrejas e burgos, que serviam como uma zona fortificada para os mercadores. Quando os mercadores estavam esperando o degelo de um rio ou uma estrada ficar acessível novamente, eles ficavam nesses burgos. Com o aumento de mercadores nesses burgos, acabou criando o burgo extramural, que acabou ficando mais importante que os antigos burgos. E isso fez com que a população quisesse deixar as suas cidades para ir morar nesses burgos. E isso fez com que causasse muito conflito também, porque eles tinham muitos meios de interesses para todo mundo. Então eles tinham que tomar cuidado com os saqueadores, tanto na terra quanto no mar. A população das cidades, elas queriam ter liberdade de ir e vir, liberdade de terra. Elas queriam poder vender ou hipotecar a casa delas, sem ter que pedir permissão para outras pessoas. Elas queriam tomar conta dos próprios impostos delas, elas queriam ter os próprios tribunais dela. Tudo isso para fazer com que abandonassem alguns costumes feudais. Oi, dando um pouco de sequência no que a Ingrid tinha falado, eu vou falar um pouquinho sobre a Associação de Mercadores. Quem não fazia parte dessa associação não obtinha muito sucesso em seu comércio. Essa associação tinha a função de controlar tudo o que acontecia diante de todos os comércios.
essa associação tinha influência das pessoas que tinham mais poder na sociedade. E ela também não tinha só controle do que acontecia na onde elas estavam, e sim em uma grande região. A gente tem que lembrar que as associações, com esse direito que as associações conseguiram, o comércio foi evoluindo cada vez mais. E também houve... Eu vou falar sobre o capítulo 4. Hoje em dia, a maioria dos negócios é realizado com dinheiro emprestado, sobre o qual é cobrado juros. Estamos tão acostumados com esse tipo de negociação que achamos natural, mas nem sempre foi assim. Na Idade Média, cobrar juros era considerado pecado pela igreja e pelo governo. Era usura, considerado pecado, e tinham até leis que não deixavam com que as pessoas cobrassem juros. Se eu emprestasse 100 libras para Ingrid ou para Gabi, elas tinham que me devolver apenas 100 libras. Se eu cobrasse a mais, ou se elas quisessem pagar mais, era considerado como se elas estivessem querendo comprar tempo. E tempo não pertence a ninguém. Tempo pertence somente a Deus. E era assim, todas as negociações eram cobradas sem juros. E os comerciantes isso começou a atrapalhar os comerciantes. E o que aconteceu? É notório que a doutrina, ela ia acabar, em uma hora ela ia acabar, e ela realmente cedeu. Foi cedendo de pouco a pouco. Exemplo, a usura é cobrada sobre circunstâncias tal, ou a usura é cobrada, a usura não pode ser feita, mas tal. Então ela foi cedendo pouco a pouco. Embora seja pecado exigir a usura em casos